Os fundos híbridos podem ser uma ótima alternativa para você que está investindo com uma liberdade financeira. Um belo exemplo de um fundo híbrido que a gente tem é o HGRU, um fundo que investe em diversas escolas, supermercados, tanto do atacado como do varejo, e tem um portfólio gigantesco e vem nos últimos meses fazendo um trabalho muito bom na quesito de vendas com lucro em imóveis, onde já gerou mais de 200 milhões de lucro aí para os seus cotistas. Então ele pode ser uma boa alternativa aí para você que já investe há um bom tempo, ou para você que começou a investir agora e até mesmo tá um pouco arrependido de não ter começado a investir antes. E durante muito tempo da sua vida você gastou muito mais dinheiro e não economizava nada. Mas uma frase que eu sempre levo para mim na minha vida é que o melhor dia para você começar algo é hoje. O passado já foi, não vale a pena você ficar remoendo, e o futuro é o que você tá fazendo hoje que vai dizer quem você vai ser no futuro. Então não faça nada que você vá se arrepender lá na frente. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde o conhecimento vai ser compartilhado e o objetivo principal é a gente atingir a nossa liberdade financeira juntos. Aqui a gente vai compartilhar informações, trocar informações para que a gente atinja a nossa tão sonhada aposentadoria. Então já fica comigo até o final, se inscreve aí e bora começar. Então pessoal, HGRU, fundo híbrido da CSHG, para mim hoje é um dos melhores fundos híbridos que a gente tem o TXRF também, o TRXF, né, na verdade, ambos vêm batendo lado a lado, e o HGRU custando hoje R$130. Esse fundo que no último ano valorizou muito mesmo, já acumulou aí uma subida de praticamente 13%. Então quem teve a oportunidade de comprar esse fundo aí R$115 pagou muito barato. Tá com dividend yield de 9%, excelente dividend yield para fundo de tijolo. Então a gente vê que ele está sendo um pouco negociado acima do seu valor patrimonial, cerca de 1,06. É um fundo com patrimônio de mais de 2 bilhões, é um fundo muito grande, boa base de cotistas, boa liquidez, e o dividendo, né, também é um bom dividendo, vem pagando aí 85 centavos há praticamente um ano, e aí todo final de semestre vem aquela distribuição maior. Vamos ver se esse fundo vai conseguir realizar essa emissão, pelo menos aí alguns centavinhos a mais, que já ajuda muito os cotistas. A gente vê como que o patrimônio do fundo cresceu bastante desde lá de 2018, né? Ele deu até que uma estagnada depois de 2020, mas olha só o tanto que ele cresceu. E quando a gente olha a rentabilidade desse fundo, principalmente nos últimos 2 anos, uma rentabilidade de 42%, praticamente aí 20% ao ano, né? Só de rentabilidade. Então, rentabilidade excelente. Nos últimos 5, essa rentabilidade cai um pouco, mas ainda é muito boa, só que 75%. E nos últimos 10 anos, uma rentabilidade de 67%. Não é uma rentabilidade tão alta, que, obviamente, o que eu falo para vocês, sempre depende muito de onde você entra, qual que é o momento que você está comprando um fundo imobiliário. Por isso que é muito importante você prestar atenção no valor das cotas e não pagar caro. Vamos lá, chegando na parte que interessa a gente, né, que é a parte do relatório, a parte mais importante. Vamos lá, o fundo está sendo um pouco negociado acima da cota patrimonial, a gente sabe disso. A alavancagem dele hoje é quase cerca de 4%, praticamente mínima, quase não existe. E que interessante, né? Vacância física dele praticamente 1% aí, mas isso é algo raro, viu? Fundos híbridos aí focados em segmento de supermercado, escolas e tudo mais, raramente ficam a vacância, tá? Os contratos deles são muito longos, são contratos de 10, 15 anos, então raramente ficam vagos. E nesse mês o fundo teve um resultado aí de R$1,51 por cota, um resultado muito alto, e esse resultado foi influenciado por duas coisas muito importantes. Primeiro, que ele vendeu uma loja da Pernambucanas lá em Osasco, vendeu aí por um total aí de 37 milhões de reais e teve um lucro aí de praticamente 13 milhões, representando aí 70 centavos por cota. Esse valor foi pago à vista, então já entrou pro caixa do fundo. E aí a segunda coisa que influenciou foi o recebimento de uma parcela aí da venda, né, das lojas lá em Vitória e lá em Francisco Beltrão, aproximadamente 3 centavos por cota, algo não tão grande, o que de fato impactou o fundo foi essa venda desse imóvel, um lucro muito grande. E que a gente vê na tabela de vendas de todos os ativos aí que foram vendidos recentemente, e olha só o retorno que esse fundo teve na venda lá da Pernambucanas em Osasco, 21% de retorno, surreal mesmo. Na média o fundo já teve um retorno de praticamente 15.000%, né, um retorno muito bom e muito grande. No geral comercial e técnico a gente não teve atualizações, não estava bem parado mesmo. O que aconteceu de fato, o mais importante foi essa venda dessa Pernambucanas lá em Osasco. Então o fundo tá bem paradão, e aí, né, com a venda e tudo mais, o fundo teve um resultado aí de receita de 32 milhões, tirando as despesas e tudo mais, sobrou pro fundo 27 milhões de resultado, e aí ele distribuiu 15, né, então conseguiu acumular aí um bom valor. O fundo até que bem, só que tem que ficar de olho, né, nesse ano aí de 2023, o fundo aí tá praticamente 2 milhões negativos aí que ele teve que utilizar de reserva para entregar. A receita de locação dele, a gente vê que ela tá praticamente aí completa, pouca diferença. E aí, olha que interessante, né, eu não vinha conseguindo acumular reservas lá depois de julho, tava até gastando um pouquinho e tudo mais. No mês passado teve que utilizar uma boa quantidade
rentabilidade. Para esse mês com essa venda, já deu uma suspirada aí. Vai dar para o fundo respirar bem e acumulou 1,41, né? E como, dependendo de como vier o resultado aí de novembro, vamos dizer que sobre 1,30 aí pro fundo. E ele geralmente distribui até ficar aí, média aí 70 centavos. Então o fundo vai conseguir distribuir praticamente 40, 50 centavos ainda. Então provavelmente vai ter aquela distribuição maior de final de semestre. Isso é bom, o fundo tende sempre a ganhar com isso. Mas o que eu falei com vocês, né? O resultado, pelo menos aí no mês de setembro, ele veio um pouco menor que a distribuição. No mês de agosto também. Então acho válido ficar de olho. Mas vão ter momentos que vão vir menor mesmo. A gente vê lá em abril também. Assim, tem que ir acompanhando. A CSHG faz um trabalho muito bom nesse quesito. Então aqui eu durmo totalmente tranquilo aqui. A rentabilidade dele, né? Como eu falei pra vocês, crescendo ano após ano. Liquidez dele também muito boa. E olha que fato interessante, né? Pra quem acha que o fundo não perde cotistas, pro mês de setembro para o mês de outubro, o fundo teve uma redução aí no número de cotistas, né? Bem interessante. Caiu de 207 para 206. Nunca tinha visto isso de fato. Mas isso é normal, tá, pessoal? Principalmente nesse período de alta, muitas pessoas vendem as cotas para conseguir gerar um lucro aí com a valorização, né? Aqui a carteira do fundo hoje, ele tem algumas operações em CRIs, né, LCIs, renda fixa, algo bem tranquilo para poder estar quitando essas aquisições. Hoje está no total de 187 milhões, que a gente vê o detalhamento, né, das parcelas, né? Com o dinheiro que ele tem hoje em caixa e tudo mais, ele consegue tranquilamente quitar as aquisições aí para os próximos 12 meses, então tranquilidade total. E para os outros próximos 12, provavelmente esse fundo deve emitir em breve aí, não deve demorar muito. Lá pro ano que vem deve realizar uma emissão, e aí é tranquilidade total. Aqui a gente vê a distribuição, né, das lojas e tudo mais, do varejo alimentício, varejo de educacional e de roupas e tudo mais. Tá bem espalhado aí por todo o Brasil. O foco dele tá principalmente em São Paulo. Hoje, praticamente 66% dos ativos estão em São Paulo, mas até que ele é bem espalhado aí por todo o Brasil. A gente vê que o preço médio dos aluguéis vem aumentando ano após ano. Isso é muito bom. O varejista, né? Também do educacional tá crescendo. Vacância praticamente baixa, zero. Vencimentos dos contratos. Para esses próximos anos não tem nada. É algo que eu falei para vocês lá no início. Os contratos são muito longos. Então, olha só. Vencimento médio de 10 anos. Então, aqui você não vai se preocupar nunca com esse tipo de coisa. Só lá na frente, olha não. Reajuste agora novembro, dezembro. E tem um reajuste forte. Vamos ver como que isso vai impactar a receita do fundo. Locatário. Carrefour é o maior locatário dele, com 39%. Tem concentração. Os fundos híbridos, eles têm um pouco de concentração. Mas essas vendas de loja e tudo mais é pro fundo realizar esse tipo de coisa, né? Porque ele vende o imóvel pelo valor que ele comprou. E aí o lucro ele distribui para cotistas. E aí ele consegue comprar outro imóvel. Então é uma forma boa de diversificar. Então, os contratos, como eu falei, maioria atípicos. O fundo até que tá bem diversificado, mas o foco dele mesmo, de fato, é o varejo alimentício. O gráfico de amortização, né, da alavancagem, a gente vê que ano após ano vai diminuindo. Em 2032 é para não ter nenhuma, mas obviamente que o fundo vai fazendo novas alavancagens pontuais quando surge alguma oportunidade e não tem caixa dentro, né? E olha que interessante, é o gráfico de amortização. E até 2026, os 5% do resultado que o fundo retém, né, que ele distribui 95% dos lucros e 5% ele retém. Mas esse 5% do resultado ele consegue tranquilamente aí ir pagando juros, amortização, tudo mais. Então olha que beleza, tranquilidade, né? Até 2026, cara, surreal. E é o que eu sempre mostro pra vocês. A escadinha tá assim, mas para ano que vem cresce um pouco mais, cresce um pouco mais. Então ele vai chegar ali, sei lá, 2032 tranquilo. E aqui são os imóveis do fundo, né? Tem muito ativo dentro da carteira ainda, olha só. Mas a gente vê que de fato a Pernambucanas, ela faz parte de uma grande parte do portfólio dele, né? Pernambucanas é bem forte. Olha só o tanto de Pernambucanos que tem. Então provavelmente ele vai se livrando cada vez mais aí desses ativos. E algo que eu não tinha comentado com vocês, taxa de administração do fundo 0,7, bem baixinha. E taxa de performance aquela que a gente já conhece. Então assim, pessoal, HGRU segue realizando aquelas vendas que geram um lucro muito grande para os cotistas. Isso é bom, mas tem que ficar de olho, né? Porque vai chegar um momento que os imóveis para vender vão acabar. E aí a gente tem que ficar acompanhando para ver como que eles vão estar alocando esses recursos, né? Se tá vendendo imóvel e tá comprando um melhor, e se tá vendendo imóvel e comprando um pior, aí não vale a pena. Então tem que ficar sempre acompanhando esse quesito, tá bom? Eu acredito que esse ano o fundo não deve realizar mais nenhuma emissão. Pro ano que vem deve emitir lá para março, fevereiro, se bobear, quando já vem, para poder estar quitando as alavancagens. É muito interessante também que o fundo consegue comprar mais imóveis. E a gente vê a taxa de retorno interno lá que o fundo tá tendo, surreal, mais de 30%. É uma taxa de retorno muito alta. Então as minhas expectativas para 2024 com esse fundo aqui são muito boas. Então vamos seguimos juntos, né? Membro está ativo, vem ser membro, vem fazer parte, tem live todo mês, tem um grupo do WhatsApp exclusivo, tem vídeo exclusivo. Então tá bem interessante. Tô preparando algo muito bom para vocês. Então é isso, tamo junto, até a próxima e falou!